Shalom, shalom, bom dia, mulheres de Deus, bom dia, mulheres sábias, bom dia, mulheres posicionadas, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, por mais esse dia precioso, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesse 1º de maio, estamos aqui para iniciar um novo mês, uma nova etapa no nosso detox espiritual, entrando hoje na área de serviço. Vamos fazer uma faxina nessa área que representa a área profissional, a área ministerial, o servir. Vamos aprender a servir ao Senhor com alegria, vencendo nesse tempo profético, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus abençoe sua vida poderosamente. Seja muito bem-vinda, você que está vendo a gravação dessa live, você que está chegando ao vivo também, sinta-se amada, acolhida, em nome do Senhor Jesus. Aqui é uma grande mesa, onde o Senhor nos farta com alimentos da palavra. E hoje nós vamos aprender um pouco mais, descansar no Senhor, na força do seu poder. E eu já quero consagrar ao Senhor essa live, declarar em nome de Jesus toda sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo ministre de maneira sobrenatural aos nossos corações nesse dia, em nome de Jesus. Pai, nós rendemos graças ao Senhor, pois o Senhor é bom. Grande é a tua misericórdia, é a tua fidelidade, Senhor. E aqui estamos nós, Pai amado, em mais esse dia, bendizendo e adorando o teu santo nome. Recebe as nossas vidas, Senhor. Nos ensina, Pai, a andarmos no centro da tua vontade. Não deixa, Senhor, que venhamos estar, Pai querido, presas, ó Deus, em muitos afazeres, presas, Senhor, em um tempo, presas, meu Senhor Jesus, em apenas meios de chamar a tua atenção, mas que nós venhamos estar com a nossa vida, Senhor, no centro da tua vontade, pois a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Senhor, eu quero consagrar a ti esse mês, quero consagrar a ti, Senhor Jesus, esse novo tempo, todas as bênçãos declaradas, Senhor, sobre nós, no mês em que a tua palavra determina como o 2º mês do ano, Senhor, o mês de Iá. Eu quero declarar, Senhor, a tua luz, a luz que resplandece nos nossos olhos, que nos dá clareza, Senhor, para que nós possamos ver quais as áreas, meu Pai amado, da nossa vida, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial, que precisa da tua intervenção, da tua proteção, Senhor. Que a nossa vida profissional não seja apenas, meu Senhor, em meio de adquirirmos recursos financeiros, mas que a nossa vida profissional também seja um ministério consagrado ao Senhor, que o Senhor venha falar, Pai, ministrando poderosamente em nosso coração. Nos usa como teus instrumentos, Senhor, que ao olharmos para nós, as pessoas vejam resplandecer a tua glória, Senhor. Que as nossas vidas estejam centradas na tua vontade. Eu já oro nesta hora liberando em nome de Jesus portas de emprego abertas. Eu profetizo em nome de Jesus que a partir de hoje portas de emprego são abertas, meu Senhor. Portas para aquelas pessoas que estão precisando, pedindo há tanto tempo por uma provisão. Em nome de Jesus, escancara, meu Senhor. Escancara as portas. Escancara, meu Deus. Em nome de Jesus. Nesse tempo de cura, eu oro liberando, Senhor, sobre essas mulheres a tua cura. Cura física, cura emocional, cura espiritual. Liberta, Senhor, de todas as amarras, Senhor. Liberta-nos de nós mesmas, Senhor. Liberta dos nossos próprios afazeres. Quando nós, ó Pai amado, queremos colocar tudo, ó Deus eterno, na tua frente, Senhor. Ó Deus, achando, Pai, que são os nossos muitos afazeres que irão conquistar o teu coração. Nos ensina a termos intimidade contigo, nos ensina a desfrutar, nos ensina a descansar em ti, Senhor. Conduz as nossas vidas profissionais, os nossos ministérios. Revela, Senhor, para nós os dons naturais, os dons espirituais que nós temos, Pai Santo, que irão ajudar outras pessoas a crescerem, meu Senhor. Porque este é o teu maior propósito, conectar pessoas para o louvor da tua glória.
Em nome de Jesus, eu libero agora, Senhor Jesus, sobre esse tempo, uma unção sobrenatural. A tua luz resplandece em nome de Jesus. Libera os teus anjos agora, Senhor, nas casas. Libera os teus anjos agora na vida dessas mulheres e traz a tua provisão. Vai provendo, Senhor, todas as áreas. Eu oro, Pai querido, por esta mulher que se sente sobrecarregada, esta mulher que não se sente realizada, Senhor, na sua vida profissional, na sua vida ministerial. Eu oro, Pai amado, para que ela tenha um encontro contigo e que seja, Pai, nessas lives, que ela venha, Senhor, ter a revelação daquilo que o Senhor deseja falar ao coração dela. Em nome de Jesus, eu consagro os nossos lares, Senhor. Fica à vontade em nosso meio, Senhor. Ó Deus, nós queremos, meu Pai, em nome de Jesus, nos assentar ao redor da mesa da sabedoria, porque aqui, Pai, nós queremos nos alimentar da Tua palavra, que é o pão da vida, que é descido do céu. Tu és o pão da vida. Traz cura, traz transformação e traz libertação nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse é o lugar preparado exclusivamente para você. Bom dia, bom dia. Shalom, shalom, mulheres de Deus, mulheres sábias e posicionadas. Sejam todas bem-vindas. Joseni, Deus te abençoe em nome de Jesus. Jussara, Nai, Deus te abençoe. Nai Almeida, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus resplandeça sobre nós o seu rosto. Porque quando o rosto do Senhor resplandece sobre nós, os nossos olhos espirituais se abrem. O nosso discernimento se abre. Glória a Deus, glória a Jesus. Estamos hoje começando o mês de maio no nosso calendário gregoriano. E hoje, 1º de maio, dia do trabalhador. E nós estamos entrando aqui nessa live, nesse mês, para falar exatamente sobre vida profissional, vida ministerial, propósito, dons naturais, dons espirituais, formas que Deus tem para usar você. Vamos para a área de serviço? Vamos ter muito trabalho aí esse mês para fazermos essa faxina na nossa área de serviço e que o Espírito Santo de Deus ministre de maneira sobrenatural ao nosso coração. Shalom, Érica, mulher de Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amadas, a referência hoje está lá, um versículo bastante conhecido, dito pela boca do nosso mestre, Jesus Cristo de Nazaré. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Hoje eu vou trazer uma live assim com um tema bastante simples, mas tão corriqueiro e também comum entre nós, principalmente nós mulheres. Hoje nós vamos falar sobre a serva exausta. E eu quero que você entenda que esse é um encontro, que na verdade é mais do que um encontro. É um chamado aí direto do coração de Deus para nós mulheres, para que nós não venhamos entrar pela zona do cansaço. É um chamado aqui para todas as que estão cansadas de viver no automático, mulheres que têm servido em muitas frentes, mas que muitas vezes têm se esquecido de cuidar de si mesmo, têm esquecido de descansar e principalmente de consultar ao Senhor antes de dizer sim. É um grande desafio aqui para nós mulheres, porque muitas vezes nós temos uma tendência muito grande a querermos abraçar tudo, ajudar todo mundo. E aí a pergunta que fica é: quem cuida daquela que cuida? Então essa é a pergunta que o Senhor já está trazendo aqui para nós, porque Deus ele vai trazer de forma sobrenatural para nós nesse tempo a cura. E para haver cura é necessário posicionamento. Então é necessário nós entendermos isso. Nós vamos falar sobre esse posicionamento de uma serva exausta, que é aquela serva que está sempre servindo, está sempre pronta para servir, mas ela serve cansada, ela serve calada, e muitas vezes serve ferida, e muitas vezes também carrega fardos que Deus nunca pediu. O nosso maior desafio é esse aqui: carregarmos fardos que o Senhor nunca pediu, em nome de dizer que é um ministério, que é um chamado, que é um propósito.
e nós temos que ter esse discernimento. E a pergunta que eu faço para você, para introduzir esse tema, é essa aqui. Você é essa serva exausta? Você tem se visto como essa serva exausta? Então nós estamos entrando aqui no nosso detox espiritual, na área de serviço da casa, no contexto espiritual, que vem representar aqui a vida profissional, o ministério, os dons naturais e espirituais, além da missão e do propósito. Muitas mulheres têm muitas dúvidas, mulheres que se sobrecarregam de tantas tarefas e acabam não conseguindo discernir qual é a sua missão, qual é o seu propósito, e o Senhor ele vai te trazer clareza nesse tempo. E se tem aí algum lugar que mais se acumula bagunça na nossa casa, é na área de serviço. Você já parou para pensar nisso? A área de serviço é aquela área que ela é a responsável ali onde nós guardamos, inclusive os utensílios, os produtos que servem para a limpeza da casa. Só que a área de serviço, normalmente, é a área que ela é mais, ignorada. É aquela história, nós arrumamos a casa e muitas vezes vamos colocando tudo lá. Os restos das bagunças, das coisas, na área de serviço. E o Senhor já nos chama a atenção, porque muitas vezes a área de serviço, ela acaba virando depósito de coisas que não usamos mais, das tarefas que nós deixamos para depois, que acaba sendo, no contexto espiritual aqui, pesos desnecessários. Então, espiritualmente, infelizmente, nós acabamos também agindo dessa forma. Então, a área de serviço da nossa vida, ela está sobrecarregada muitas vezes por demandas que nós assumimos por medo, por culpa, até mesmo por pressão. E hoje eu já coloquei lá os desafios do dia no nosso grupo das sábias e posicionadas. E o desafio que eu coloquei hoje foi para que você escrevesse 3 tarefas, ou seja, 3 funções que você assumiu porque você teve culpa, porque você teve medo ou até mesmo porque você se sentiu pressionado. E eu confesso para você que são desafios aparentemente simples, mas que são difíceis de serem respondidos. E eu sigo, vou olhando também, seguindo aqui os desafios, e eu fiquei refletindo, meu Deus do céu, como é difícil. São apenas 3 funções. Às vezes nós fazemos tudo, tem um dizer aí que a mulher, ela é multiuso, multitarefa, ela é cheia de coisas, ela tem habilidades que parecem até ser sobrenaturais, que dá conta de fazer tudo. Só que na verdade nós já entendemos que isso é uma mentira do inimigo, que vem para nos sobrecarregar. Então é necessário nós entendermos aqui, eu peço para você separar 3 funções, ou seja, 3 tarefas que você assumiu por culpa, por exemplo. Ou seja, se você não fizer, ninguém faz. Então, para que isso não fique assim, você faz. Então, existe uma culpa que você carrega, um medo de você também se sentir culpada, porque já que alguém não fez, eu tenho que fazer. Tem alguma tarefa na sua vida que você faz, que você está fazendo, que você se sente dessa forma? Tem alguma tarefa que você está fazendo na sua vida que você faz por medo? Porque se você não aceitar, você pode perder essa oportunidade, porque alguém pode perder, alguém pode ser punido por causa disso. Então hoje é tempo, na verdade, chegar para você, para a libertação. Existe alguma tarefa que você faz por pressão, porque é algo que as pessoas esperam isso de você e você não pode decepcionar. Você tem que se fazer de forte o tempo todo, mesmo quando você está sentindo dor, mesmo quando você está cansada. Olha só, Ni está dizendo aqui, sinto muito esse peso, ainda não consegui me libertar por completo. É porque é um processo. É um processo e a cada posicionamento as coisas vão se ajustando. Então eu quero dizer para você que não é esse o plano que Deus tem para você. Jesus, ele não te chamou para você viver exausta. Você já viu que nós acabamos sendo tendenciosas a dormir cansada e já acordar cansada, porque a nossa mente, ela não para de trabalhar, ela não descansa. Eu já vivi assim e é muito ruim, muito ruim.
E na proporção que nós vamos aprendendo a depender de Deus, a colocar no Senhor as nossas ansiedades, as nossas necessidades, os desafios, a selecionar aquilo que vale e aquilo que não vale, aprendermos a dizer não para as pessoas e aprendermos a dizer sim para o nosso descanso, para o nosso desfrute, as coisas vão melhorando. Muitas mulheres hoje estão sobrecarregadas com ansiedade, com depressão, com síndromes, de tantas síndromes que vêm provocadas pela sobrecarga, porque não existe nessa mulher uma sabedoria para um posicionamento. Mas Jesus, ele traz uma palavra para nós aqui poderosa: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, ou seja, aprenda comigo, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. Olha só, Jesus, ele é manso e humilde. Humildade fala de você entender quem você é e entender que as cargas dos outros não lhe pertencem. As cargas dos outros não são suas. E temos que aprender a fazer essa separação. Continuando aqui. E encontrarei descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, venha até mim e eu te darei um jugo diferente. Eu te darei um fardo diferente. Um fardo leve. Você não precisa viver aprisionada com tantos pesos. Jesus, ele não chamou a mulher para o ativismo sem unção. Essa semana eu até falei sobre o estar ativa, sobre a atividade. Quando nós não estamos em atividade, nós enferrujamos. Mas uma atividade vazia, uma atividade em que estamos apenas metrificando dias, tempo, horários, quantificando, sem unção, não é atividade. Você não está sendo ativada, você está sendo sobrecarregada. O Senhor está chamando você para o serviço com propósito e um serviço com direção. Até o lavar de um prato, o lavar uma roupa, o passar uma roupa, passar pano no chão, seja lá o que for, precisa ser feito com propósito. E o propósito precisa ser exatamente agradar ao Senhor e ajudar as pessoas. Olha a Mone falando, seja bem-vinda, querida. Eu achava que deveria dar conta de tudo em um dia só, mas demorou para aprender isso. Hoje faço tudo aos poucos, vou dividindo as tarefas. Quando eu não fazia, eu me frustrava, mas demorei para entender isso. Isso é a sabedoria. Sabedoria sem posicionamento não é sabedoria, né? É fazendo que nós vamos aprendendo. Nós temos um exemplo bíblico bem poderoso aqui e bastante conhecido, que está lá em Lucas, o capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. Eu não vou ler, mas eu vou trazer aqui de forma resumida alguns exemplos aqui de mulheres que entraram por caminhos de sobrecargas e mulheres também que entenderam o chamado do Senhor para o descanso. O primeiro exemplo que eu trago aqui é o exemplo de Marta. Marta, ela estava tão ocupada servindo a Jesus. A intenção do coração dela era servir, só que ela estava sobrecarregada, tanto emocionalmente quanto espiritualmente. E o que foi que trouxe a boca de Marta? A Bíblia diz que a boca ela vai falar daquilo que o coração está cheio, daquilo que a alma está sobrecarregada, daquilo que a alma carrega. Então Marta, ela começou a reclamar da irmã, dizendo que a irmã só estava ouvindo aos pés de Jesus, enquanto ela tinha que fazer tudo sozinha. Então, que serviço é esse que vem com reclamação? Se o serviço que você está prestando, dizendo que está servindo ao Senhor, vem com peso, vem com cansaço, vem com reclamação, com murmuração, esse serviço não está sendo entregue ao Senhor, ele não está recebendo, é apenas sacrifício de tolo. E o que foi que Jesus falou para Marta? Marta, Marta, você anda inquieta, você está se preocupando com muitas coisas, mas uma coisa apenas é necessária. Olha só, sabe qual é a coisa necessária? Buscai primeiro o reino de Deus. E por muito tempo, queridas, nós fomos ensinadas errado.
onde buscar primeiro o reino de Deus significa ir para a igreja, significa orar, significa ler a Bíblia, significa fazer um monte de coisa, ficar sobrecarregada com as coisas da igreja e principalmente esse contexto de trabalho, de sacrifícios feitos na igreja. Não estou dizendo que é errado, muito pelo contrário, isso também faz parte do servir, mas isso não é o reino de Deus. O reino de Deus simplesmente é você se posicionar em autoridade. Você precisa buscar a autoridade em Deus. E nós sempre estamos falando aqui sobre essa questão da autoridade. O que é você usar a autoridade? É você entender quem você é. Então use a sua autoridade dentro daquilo que você foi chamado. Use a autoridade da palavra de Deus, não para te trazer sobrecarga, porque a palavra de Deus ela é genuína, ela não te traz sobrecarga. Só que muitas vezes há uma influência espiritual que vem fazendo com que até as nossas atividades na igreja sejam pesadas. As atividades na igreja, as atividades em casa, as atividades no trabalho, no ministério, se está sendo um peso, tem alguma coisa errada. Buscar o reino de Deus é você aprender a você andar, a exercer a autoridade. A autoridade que o inimigo roubou, ou seja, o próprio homem deu para o inimigo essa autoridade, mas o Senhor, ele veio exatamente, e ele diz assim, ó, aprenda de mim porque eu sou manso, eu sou humilde de coração, e ele veio inclusive para tomar de volta essa autoridade e nos entregou na nossa mão. Só que é o nosso posicionamento de agir, de se posicionar nessa autoridade, de assumir essa autoridade que vai fazer a diferença. Só que muitas vezes nós não temos discernimento para isso. Que o Senhor nos dê discernimento. Olha só, me sinto uma Marta, muitas das vezes. É porque está faltando um propósito claro e definido. Mas o Senhor vai trazer revelação para nós nesse mês, em nome de Jesus. Shalom, shalom, mames. Deus abençoe, bom dia, a bênção. Deus abençoe tremendamente. Minha irmã Solange, paz, minha amada, em nome de Jesus. Rosângela, Deus abençoe poderosamente. Ana, Deus abençoe todas vocês. Raíssa, glória a Deus pela vida de vocês. Joseane, Deus abençoe todas vocês que estão aqui. Um outro exemplo aqui é o exemplo de Ana. O exemplo de Ana está lá descrito em 1 Samuel, capítulo 1. Eu estou falando de Ana, a mãe de Samuel. Tem outras mães, tem outras Anas aí também na Bíblia, né? Então, Ana, por exemplo, ela poderia ter decidido continuar vivendo exaustivamente, tentando provar algo para Penina. Mas o que foi que ela fez? Ela escolheu o altar. Você percebe que tem uma diferença entre Maria e Ana? Você percebe? Entre Marta e Ana tem uma diferença. Marta, ela estava preocupada nos afazeres, inclusive ela passou a ser uma murmuradora, uma mulher reclamona, enquanto Ana não. Ana, ela saiu daquele lugar de estar ali tentando provar algo, porque às vezes os nossos muitos afazeres é tentando provar algo para alguém. E a pergunta que eu faço, para quem é que você está tentando provar algo? Talvez você esteja tentando provar algo para uma mãe, para um pai que lá na infância não confiou em você, ou você não sentiu que ela tinha essa confiança, que ele tinha essa confiança, e eles estavam o tempo todo exigindo uma sobrecarga de você e nunca você se sentiu valorizado. E aí você acha que é pelo seu fazer, por seu muito fazer, que você vai ser valorizada. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Você não precisa mais provar para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, seja lá para quem for. Você não precisa provar nada para ninguém. Faça como Ana. Ana, ela escolheu o altar. Ela escolheu colocar a sua sobrecarga no altar, ao invés dela ficar na autopromoção. Então, quando a gente se coloca nesse lugar em se autopromover, achando que são os nossos muitos afazeres que vão nos dar títulos, perdemos a glória. E o Senhor recompensou Ana por causa da sua sabedoria. E ela chegava lá todos os dias dizendo: Senhor, olha para mim. Penina ficava passando na cara dela, fazendo um monte de coisa lá. E ela escolheu levar para o altar em oração. Então, que sejamos como Ana e que nós venhamos aprender como Marta, a não sermos como ela. Tem algo que eu sempre falo: eu aprendo muito com as pessoas. Eu aprendo a como ser e a como não ser.
Então, eu aprendo aqui a como não ser como Marta. Inclusive, tem um livro muito bom que fala sobre o coração de Maria no mundo de Marta. Como é que nós vamos desenvolver esse coração de Maria? Então, vamos desenvolver o coração de intimidade com o Senhor. E nós estamos em um tempo profético, em um mês de transição. Hoje nós estamos iniciando o mês de maio, mas nós já sabemos aqui que estamos já no terceiro dia, né? Entrando no terceiro dia do mês de Iar, que é exatamente o mês da transição. Esse mês, ele é um mês de cura, é um mês de revelação, é um mês de transição, é o segundo mês do ano, de acordo com a Bíblia. Então é um mês ali em que depois que o povo de Israel saiu do Egito e eles entraram no deserto, então há uma transição. Eles entraram no deserto para aprenderem a viver debaixo do favor do Senhor. E é um tempo aqui para mim e para você, que nós venhamos discernir. É um tempo para discernirmos aquilo que precisa sair da nossa rotina. Porque às vezes nós repetimos coisas automaticamente porque está dentro de uma rotina. E nós não precisamos andar dessa forma, presas em rotina vazia. A nossa rotina precisa ter propósito. Nós precisamos ter prazer até na nossa rotina. Nós precisamos de rotina? Lógico. Precisamos de planejamento, precisamos de organização. Hoje nós estamos reiniciando a leitura do livro de Provérbios. E eu estava fazendo a minha leitura aqui, refletindo o próprio Senhor, porque Ele é a própria sabedoria. Ele até mesmo dizendo, olha, porque você não aceitou a minha correção, porque você não ouviu, você vai pagar um preço. Então, quanto hoje nós estamos pagando um preço porque nós não ouvimos a voz da sabedoria. E a palavra vem nos dizer que o espírito de sabedoria é liberado. O capítulo 1 de Provérbios é aquele capítulo que vai trazer a introdução, ou seja, está nos dizendo o porquê que nós devemos ler e aplicar o livro de Provérbios. Você já parou para pensar sobre isso? Nesse primeiro capítulo fala exatamente sobre isso. Então esse é o mês de o Senhor trazer à tona, trazer a revelação daquilo que precisa ser curado, daquilo que Deus está dizendo já é hora de florescer, mas só que você está presa em outras coisas, você não está conseguindo florescer em outras coisas pelos quais eu tenho chamado você para florescer, você não está florescendo porque você está ali aprisionada. Então é tempo de primavera, nós estamos na primavera bíblica, então nenhuma flor ela vai desabrochar carregando entulhos, não tem como. Então para de carregar os entulhos e vamos para essa faxina em nome de Jesus. Agora você precisa tomar muito cuidado, porque nós sabemos que para cada tempo, para cada mês, para cada estação, há influências. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A Bíblia diz que nós, enquanto estivermos no mundo, nós passaremos por aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque o Senhor já disse, venha após mim, vem, e eu vos farei pescadores de homens. Eu te darei uma nova rotina, eu te darei um novo propósito, uma nova missão, eu farei de você uma nova criatura. E muitos ataques espirituais eles vêm exatamente para nos tirar do tempo do propósito do Senhor. Lá em Apocalipse capítulo 22 versículo 2 vai dizer que nós temos uma árvore, no céu existe uma árvore, e essa árvore ela libera sobre a terra frutos de mês em mês, frutos específicos com bênçãos específicas. Só que muitas vezes nós não sabemos que bênção, que fruto foi que foi liberado sobre a terra nesse tempo. Eu estou aqui falando, é o fruto que vai trazer cura, então você tem que comer desse fruto para você ser curada. É o fruto que vai te trazer clareza. Você já fez o planejamento do seu mês? Você faz isso? Você para esse tempo. Gente, a cabeça fica assim, tempo de sair fumaça. As meninas lá do Detox VIP, meu pai do céu, ficam assim, né? A gente fica desse jeito. Então, a palavra que eu estabeleci para o meu mês foi clareza. Por quê? Porque eu quero estar alinhada com aquilo que está sendo liberado sobre a terra nesse tempo. Se eu quero viver um ministério, trazer o propósito do Senhor para o centro da minha vida, eu preciso ter clareza para isso.
Como que eu vou fazer as coisas de qualquer jeito? Não posso. Então esse é um tempo de você frutificar, comer esse fruto para que você tenha discernimento. E a palavra, o versículo do mês é exatamente levanta-te e resplandece. Então a glória do Senhor vai descendo sobre você. Esse é o meu versículo. Escolha um versículo. Gente, seja intencional nos seus planejamentos. Estabeleça uma palavra para o mês, estabeleça um versículo, estabeleça seus alvos. Quais são os seus alvos? Quais são os alvos que você tem para esse mês? Ou você quer viver mais um mês qualquer, uma vida qualquer? E ontem eu estava aqui fazendo meus últimos ajustes do meu planejamento mensal, e eu estava aqui pensando, Deus, como é tão fácil para as pessoas que não querem compromisso, que não querem uma vida com propósito. Como é tão fácil as pessoas viverem uma rotina vazia, onde elas acordam de manhã, vão para o trabalho, cumprem a sua carga horária de trabalho, voltam para casa, cumprem a sua carga horária de afazeres em casa e vivem naquele ciclo, sabe? Naquele lugar só, naquela corrida dos ratos. Sabe a corrida do rato? Já ouviu falar dessa expressão? É um experimento onde o rato, ele fica em uma roda e a roda está girando e o rato está ali, pagando um preço, gastando caloria, mas ele não sai do lugar. Ele não sai do lugar. Então você tem que ser intencional. Eu não consigo entender como é que tem pessoas que se acostumam em uma rotina onde ficam, parece que perpetuamente ali dentro. E olha, gente, que pelo meu perfil, eu tenho um perfil de querer estar nessa rotina, de uma necessidade de rotina. Eu preciso de rotina, eu preciso de planejamento, eu preciso de organização. Então, quando nós não temos foco, quantas vezes eu já chorei lágrimas. Eu estava ali, depois que eu passei aqui meu período de oração, eu abri meu coração. Eu estava ali fritando um ovo, sabe? Pra eu fazer aqui um café rapidinho pra mim. E eu estava ali chorando na beira do fogão, pensando, Deus, quanto tempo que eu perdi, Senhor? Quanto tempo que eu perdi? E olha também quanto tempo de investimento que eu venho fazendo ao longo desses anos. E quanto de transformação eu já tenho na minha vida que talvez as pessoas não vejam. Mas eu sei o caminho que eu já trilhei até aqui. Eu sei das lágrimas, dos preços que eu já paguei, das renúncias. E eu pensando, Deus, quantas renúncias? Porque eu fui imprimir aqui, trazer para mim, quais a renúncia, qual o jejum sacrificial que eu faria esse mês, que eu vou fazer esse mês. E eu pensando, Deus, é mais um mês de renúncia. Quantas renúncias eu tenho feito? E essas renúncias, elas não podem ser simplesmente para metrificar ali um alvo que você tem. Não é para isso. É uma renúncia para que você viva o sobrenatural em Deus. É uma renúncia para que você faça a diferença na sua família, para que você faça a diferença no seu casamento, no seu trabalho, aonde você estiver, para que as pessoas vejam a glória de Deus em você. E muitos crentes não têm essa visão, não têm esse discernimento. Eu não consigo entender isso, mas existem ataques espirituais que vão corroborar com isso, para que não haja esse posicionamento. E eu espero que esse seja um tempo em que você seja ativada, porque o seu casamento talvez ele esteja desse jeito porque você não foi ativada no seu espírito, no seu propósito. A vida dos seus filhos talvez esteja desse jeito porque você não foi ativada. A sua vida profissional, talvez você ganhe até mundos e fundos, mas você não se sente realizada. Então, esse não é o chamado que Deus tem para você. Eu quero que você tenha cuidado esse mês. Eu vou estar sempre falando. Todos os dias eu coloco lá nos desafios os ataques que nós acabamos enfrentando. Para quê? Para que você se posicione, para que você se proteja. Então, esse é um mês aqui de um trono regente, de uma entidade, né, de um principado chamado Astarote. Em algumas referências bíblicas vai falar de Astarte. É a mesma, tá? É a mesma entidade. Então, é uma entidade que vem aqui para aprisionar as emoções, para distrair os filhos de Deus, para distrair com a intenção de quê? De roubar o seu tempo. Roubar o seu tempo com Deus. E quer ver uma ferramenta que o inimigo tem usado muito para isso? O celular, as redes sociais. Nós temos que prestar muito cuidado, prestar muita atenção com isso, tomar muito cuidado. Além do mais, tem aqui também o trono de Atena, porque nós sabemos que um mês bíblico, como o calendário bíblico é diferente do calendário gregoriano, em um mês só nós acabamos passando aí por uma transição de 2 meses. Por incrível que pareça,
esse ano, os meses estão até com datas mais próximas aqui aos meses do calendário gregoriano. Por exemplo, hoje sendo o dia 1º de maio, no calendário bíblico aqui é dia 3 do mês de A. Só que enquanto nós estamos aqui no 5º mês do ano, biblicamente, nós estamos no 2º mês. Só que nós já estamos aqui aparentemente avançado, negativo. Nós estamos para lá de atrasados. Porque enquanto nós estamos aqui no ano de 2025, biblicamente, o calendário bíblico está dizendo que nós estamos no ano de 5.785. Por quê? Porque houve a ruptura aí do calendário, um reiniciar desse calendário, né? Depois ali, quando Jesus vem, né? Na morte de Jesus, quando Cristo chega, quando a Igreja Católica entende que Jesus chegou, é o Messias, ela vai e dá um reset nesse calendário. Não pensa que isso foi com boas intenções. Há principados e potestades atuando por trás disso. Então, além desse ataque de Astarte, de Astarote, tem também aqui Atena. Você já ouviu falar da deusa Atena? A Bíblia fala muito sobre isso, o apóstolo Paulo traz em suas referências, o livro de Atos traz algumas referências. Então aqui Atena é um espírito de sedução, que vem seduzir com lógica, sabe? Com ativismo, ou seja, com muita atividade, com uma produtividade vazia. Preste atenção, você ser produtiva não significa dizer que você tem que fazer um monte de coisa. Tem gente que só se sente produtiva quando se enche de coisa para fazer. Preste atenção. Em nome de Jesus, que esse espírito de servir pela produção, pelo muito fazer, saia do seu corpo. Sim, pare de influenciar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Então, muitas vezes são atividades com aparência de sucesso, só que acabam afastando da dependência do Espírito Santo. E quanto que eu me vejo tentada nessa situação. Eu me lembro que quando eu comecei a aprender, porque é um desafio também fazer agenda, estipular o planejamento do dia. Gente, para mim, se eu colocasse apenas 2 tarefas, era um absurdo. Era um absurdo, não eu tenho que fazer mais coisa. Eu ficava procurando o que fazer para ter uma lista de tarefa. Eu preciso me libertar disso, você também precisa se libertar disso. E como é que nós vamos nos libertando? Com posicionamento, aprendendo. A porta do conhecimento é a que vai trazer a libertação. E a porta do conhecimento está aberta aqui nesse tempo para nós, para a glória do Senhor. Então vamos avançar. Aqui na minha frente, por exemplo, eu tenho aqui a minha agenda, né, que eu coloco aqui uma agenda porque eu tenho um pouco de dificuldade com ficar vendo coisas, ainda abrir caderno, não sei o que. Eu costumo colocar aqui na parede, tá aqui do meu lado, no meu quarto de oração, no meu quarto, cheio de coisa colada, porque eu preciso estar sempre em contato. Então eu chamo aqui da minha agenda móvel, né, que eu acabei colocando, porque, olha só, a gente tem que fazer testes. A gente vai fazendo os testes para ver aquilo que nós vamos nos identificando, aquilo que nós vamos conseguindo nos ajustar. Então, uma coisa que eu aprendi é que nós precisamos ter sim uma lista de tarefas, mas nós precisamos prestar atenção aos projetos. Os projetos, eles são mais importantes do que as tarefas. Então, você tem que focar em projetos de curto, de longo e de médio prazo. Então aqui, para que você venha servir com sabedoria. Então, se você pega um projeto na semana, e aí você destrincha, eu tenho um projeto aqui, sei lá, de fazer uma live. É um projeto, gente, é um projeto. Então, o que você vai fazer? Dentro desse projeto, em cima desse projeto, você vai desenvolver tarefas. E aí você vai desenvolver, diluindo essas tarefas, como a Mônica falou aqui, né? Ela trouxe o exemplo dos afazeres de casa. Então, arrumar a casa, por exemplo, é um grande projeto, que inclusive demanda muita energia, tempo. Se você não fizer isso aí, se você não se planejar, não se organizar, acaba ficando uma sobrecarga. Então, há uma importância aqui de você fazer um planejamento. Desse jeito aqui, quando você faz esse planejamento, as coisas elas vão se diluindo. Olha a Ani falando aqui, é necessário esse planejamento. Deixamos de viver o melhor de Deus quando não nos planejamos, com certeza. E quanto que eu já perdi de Deus? E depois ficamos frustradas por não termos feito nada. E mesmo cansada, né? Cheia de coisa, como se tivesse feito meio mundo de coisa aqui. Então, esse é o mês aqui para nós nos libertarmos da exaustão,
do que vem desse muito fazer. Nós precisamos nos reconectar com o serviço, com a unção. E Deus espera de mim e de você como uma serva sábia, como uma serva posicionada, porque o servir faz parte. Olha só, inclusive o meu ano aqui, o ciclo do tempo, o ano que eu estou vivendo é o ano do serviço. E eu digo, meu Deus, eu tenho que tomar muito cuidado, porque a verdade é que nós somos sucumbidas o tempo inteiro por um monte de tarefas, por um monte de coisas, e nós fazendo, e aí achamos que nós estamos fazendo. Opa, a minha pergunta ontem reflexiva: Deus, qual é a minha prioridade? Você precisa ter uma lista de prioridades para que você possa servir. Então, uma serva posicionada em sabedoria, ela entende que o serviço que glorifica a Deus não é pesado, é leve. Por quê? Porque é guiado pelo Espírito Santo. Tudo que é guiado pelo Espírito Santo não tem peso. Que Deus tenha misericórdia de nós para que nós venhamos ter esse discernimento. Olha só, o planejamento traz direção, com certeza. A partir de maio, quero me reunir para uma pequena vigília de oração, última quarta de cada mês. Pronto, é um grande projeto. Então vamos lá se organizar para poder fazer isso aí, e isso não ser um peso. Então Deus, Ele quer nos usar com os dons que Ele mesmo nos deu. Agora pensa, Deus, Ele nos dá os dons, e muitas vezes nós pegamos os dons e escondemos os dons, escondemos os talentos, mas Deus, Ele quer usar. Ou às vezes nós escondemos ou pegamos os dons e vamos usar em outro lugar, aonde não é o lugar que o Senhor determinou. Porque tem isso, você quer descobrir quais os meus dons, os dons espirituais, os dons naturais. Tem mulheres que têm dificuldade para discernir quais são as suas capacidades, as suas habilidades, aquilo que está habilitado, tem dificuldade para entender, para discernir, para perceber. Por quê? Porque está em um excesso, está em uma cobrança, está em um peso muito grande. Então, não adianta você ter um dom. Por exemplo, vamos falar aqui que você tem um dom de cantar, você tem um dom para música. De que adianta você ter esse dom para música se você vai pegar esse dom e você vai cantar, por exemplo, em uma boate, que não vai glorificar o nome de Deus? Do que adianta você pegar esse dom que você tem e você cantar músicas profanas, onde ao invés de abençoar as pessoas, vai amaldiçoar? Então você precisa entender que o dom que você tem, os dons que você tem, eles precisam ser usados por Deus, mas sim no tempo certo, no lugar certo, na forma que Ele planejou. E às vezes tem pessoas que estão cheias de dom, só que está usando o dom no lugar errado, está usando o talento no lugar errado. Presta atenção que o Senhor já está falando conosco. Desde que conversei contigo, venho perguntando sobre um tema para a live. Olha só, muito bem. Pois bem, estou esperando. Eu quero ativar vocês aí, para vocês se posicionarem. Não fica protelando não protela não. Gente, pega uma frase que foi uma frase de libertação para mim. O feito é melhor do que perfeito. Melhor do que perfeito, né? Mas eu errei lá na digitação, e aí eu digo, não, isso é tão profético, que eu vou deixar essa palavra errada aí, que é para eu entender que eu não preciso ser perfeita. Tá tudo bem eu ser pereita, eu não sou perfeita mesmo, então tá tudo certo. Então, vai fazendo. Gente, e é um desafio muito grande. É uma sensação desconfortável demais da conta. Você fazer uma coisa que você não está tendo noção. Gente, tem horas aqui que eu digo assim, meu Deus, parece que o que eu estou fazendo, um dia, parece que eu estou ali, sabe, no auge. No outro dia parece que dá um apagão na mente. Assim, meu Deus, me ajuda, porque eu não sei o que fazer isso aqui. Eu faço todo dia, mas estou aqui chorando nos pés do Senhor. Por quê? Porque a nossa direção, a unção que nós temos, o renovo, a graça, não vem de nós, vem do Senhor, vem da direção do Senhor. E se o Espírito de Deus sair da nossa vida, ai de nós, que Deus tenha misericórdia de nós. Meu Pai. E nós estamos aqui também no tempo, né, o ciclo da colheita, que é o ciclo, entramos hoje aqui, né, intencionalmente, no ciclo da exponencialidade, porque é o ser exponencial que vai nos levar a colhermos aquilo que nós plantamos até aqui. Hoje nós estamos aqui iniciando maio, janeiro, fevereiro, março e abril, 4 meses se passaram. Quais foram os seus plantios? Quais foram as suas colheitas? Você já teve colheita? Tem plantio que você fez aí nesse tempo que você só vai colher daqui a muitos longos anos. Tem outras coisas que você já está colhendo agora. Você consegue
identificar, detectar aquilo que você já está colhendo? Então, vamos nos posicionar, né? Você não pode colher frutífero se está sem força para levantar. Olha só, por isso que esse é o tempo. Hoje, eu quero desafiar vocês, a vocês fazerem o planejamento do seu dia, do seu ano, do seu mês. Gente, não fica atrás de perfeição não, faz a forma como você vai conseguindo. Ontem eu estava até falando com uma das mulheres lá no Detox VIP, porque ela estava dizendo assim, ó, eu tenho um monte de ideias, eu vi um monte de coisa, e eu não sei o que é que eu quero, eu não sei de fato qual é a minha missão e tal. Vai escrevendo, vai trazendo clareza, coloca tudo no papel. Quando a gente vai escrevendo, gente, aquilo que está escrito não precisa ser um decreto não, é um aprendizado, é um processo. Então tá tudo bem apagar, escrever, apagar quantas vezes, até você, enfim, se sentir firmada no seu propósito, no seu chamado. Você vai passar por muitos sims e nãos, e tá tudo bem. Só que enquanto você não se posiciona, você fica aí perdida do mesmo jeito, sem saber, e pior, perdendo tempo. Que o Senhor nos dê sabedoria. Então hoje é dia de você planejar seus projetos, é o dia de você refletir sobre o impacto do seu serviço na vida do próximo. Hoje é o dia de você organizar os seus alvos. O que é um alvo? É aquilo que eu quero alcançar. E você escrever não significa dizer que você vai alcançar a perfeição. E outra, você escreve, a gente tem um costume de fazer isso muito no início do ano. E muitas vezes é só, sabe, aquela emoção, aquele fogo de palha. Mas ó, não precisa ficar bitolada em tempo, em início de ano, em não sei o que. Não, você vai escrevendo e ó, tá tudo bem. Se você tem um alvo e no meio do caminho você sentir que aquele alvo não faz mais sentido para você, apaga e escreve outro. Não importa se é dia 1º, se é dia 5, se é dia 10, não importa. O que importa é que você fique focada. Porque você, ó, tem aqui um segredinho. Esse alvo que você escrever, ele precisa revelar Jesus. Porque se esse alvo não revelar Jesus, não disser, se Jesus não for manifesto de alguma forma nesse alvo, aonde você tá tentando alcançar, não vai dar certo. Não vai dar certo porque você está aqui dizendo que quer viver no centro da vontade de Deus e está querendo colocar outra pessoa no alvo. Então, foca nisso aqui. Foca em nome do Senhor Jesus. Organize seus alvos, aonde você quer chegar. Estabeleça datas. Isso aí é para quê? É para te fazer perder a paz? Não. É para você ter visão de futuro. Uma pessoa que não tem visão de futuro é uma pessoa que ela fica ansiosa. Quando eu aprendi isso aqui, ó, acabou a ansiedade. Visão de futuro é planejamento. Onde é que eu quero chegar? Ok, eu estou aqui. Olha onde eu estava. Agora eu estou aqui. É a consciência do meu estado atual, onde eu estou. Agora eu vou projetar o meu futuro. Mas não coloque muita energia nesse projetar o futuro. Porque tem gente que fica só projetando. Coloca um projeto só, tá tudo certo. Agora, projete 100% aqui da sua energia no agora, no momento presente. O que é que você tem que fazer para poder mudar a sua história? Para mudar as áreas da sua vida que você precisa de transformação. Faça isso no Senhor. E devolva ao Senhor os fardos que você assumiu sem Ele. Aqui é principal, é necessário isso aqui. Porque nós acabamos carregando um monte de fardo. E Deus, Ele disse, você não precisa carregar esse fardo. Então tem cura na mesa. E a cura, sabe o que é? A verdade. É a clareza dos seus olhos. Porque como eu coloquei a música aqui, ó, os seus esforços não vão comprar Deus, não. Não vão, não. Não adianta. Não vão comprar Deus. Você pode fazer o que for. Isso aí, ó, Deus, ele não é comprado aí igual como uma criança que é comprada com um doce, não. Não é. Nós precisamos de ter esse discernimento. Olha, até a fala dessa aluna sua fala do que Deus me deu ontem. Olha só. Pois então, ó, escreve a visão, varoa. Ô, glória. Então vamos lá. Eu quero trazer aqui algumas reflexões práticas para você. Quais tarefas que você faz por medo de ser rejeitada ou criticada? Essas perguntas aqui, você não precisa responder, mas eu quero que você reflita, tá? Essas perguntas aí, anote, se você pode anotar aí essas perguntas, anote para que você leve para sua reflexão, para o seu quartinho de oração, para o seu momento. Quais são as tarefas que você está fazendo hoje, porque você tem medo de ser rejeitada, você tem medo de ser criticada, mas você sabe que essas tarefas não vêm do seu coração.
Deus não está te pedindo que você faça elas, mas você está fazendo porque tem medo da crítica, medo da rejeição. Tem que olhar para a raiz, aonde é que está essa raiz de rejeição e de crítica. Muitas vezes isso vem do relacionamento com os pais. Então, a cura também aqui da nossa alma. Segunda pergunta que eu quero trazer para você: o que é que você pode estar tentando controlar sem consultar o Espírito Santo? Você quer controlar o quê? O que é que você está querendo que dê certo, mas você esqueceu do primordial? Consultar o Espírito Santo de Deus. Ou será que o Espírito da profecia já não habita mais em você? Ou será que a Bíblia, ela se tornou vazia para você? Porque a Bíblia, ela é a própria profecia. É por isso que você tem que ler Provérbios, para você ser ativada na profecia, nas revelações daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Quais são os dons e talentos seus que hoje estão sendo sufocados porque você está ocupada com aquilo que você não foi chamada a fazer? Você tem dons, você tem talentos, mas você está demandando energia em um lugar errado e esses dons e talentos estão aqui perdendo força. Faz sentido isso? Então, eu quero que você reflita sobre isso nessa primeira live. Eu trago assim para essa reflexão. Então, você vai entregar ao Senhor. Declara em nome de Jesus que você entrega todo o fardo que não veio do teu coração. Peça ao Senhor para que Ele venha te ensinar a servir. Até isso. O servir é algo, nossa, surreal. E que muitas vezes nós servimos achando que estamos sabendo. É a mesma coisa. Olha a diferença. Você chega em um restaurante e aí você vem, o garçom, ele vem te servir. Quando um garçom vem bem posicionado, bem vestido, bem treinado, bem educado, olha como você se sente melhor naquela mesa, você se sente honrado. E quando você vem com aquela pessoa que vem com um negócio na cabeça, com um papel na mão, sem, sabe, um pedaço. Eu já vi garçons anotando pedido em guardanapo, porque não tinha nenhuma organização, um panfletozinho, uma coisinha, né, uma prancheta, é isso que eu quero dizer. Então, olha só a diferença. Então, qual é a comunicação que você dá no seu serviço ao Senhor? Ou você faz por obrigação? Qual a comunicação que você tem dado, que você tem feito quando você serve a sua família, quando você serve os irmãos, quando você serve os seus amigos, quando você serve os seus clientes, quando você serve os seus funcionários, quando você serve o seu patrão? Quais são? Qual a comunicação que você está dando? Então, ore ao Senhor sobre isso aí e entenda que você é uma serva, mas você não é escrava. Ser serva não é ser escrava. Escrava é aquela pessoa que ela está o tempo todo precisando de estar em atividade, que não consegue nem descansar. Tem mulheres que é assim. Então você vai florescer quando você entender essa verdade. E tem uma palavra profética liberada sobre você. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre você. Então hoje eu tô aqui para chamar você, para que você se levante, para que você resplandeça, porque você não pode fazer isso na força do seu braço. Você só vai conseguir resplandecer e florescer sem carregar esses pesos, né? esses sacos de culpa, de medo, quando você se lançar por completo na sua vida, a sua vida completamente lançada aos pés do Senhor Jesus. E Deus, Ele quer alimentar você muito mais além do que você imagina. Ele quer alimentar você além do físico, Ele quer alimentar você além do emocional, Ele quer alimentar o seu espírito, para que você venha servir com alegria, para que você faça, que você produza com excelência e você prospere. Prosperar é crescer de forma leve. Eu em minhas observações, eu estava voltando um dia dessa semana aí que eu estava voltando, quando fui levar minha filha na escola, e aí eu estava olhando para minha unha e disse assim, meu Deus do céu, minha unha já está crescendo de novo. E aí eu fui observando assim, é o que a gente pinta a unha, né? E a gente vai vendo que a partezinha branca vai aparecendo. Eu digo, meu Deus, olha só, o esmalte já está mostrando aqui que minha unha cresceu. E eu pensando, gente, qual foi o momento que a gente viu esse movimento da unha crescer? Quando a gente consegue prestar atenção, né, dá certo. Mas você sentiu alguma dor, algum desconforto por ver sua unha crescer? Seu cabelo cresceu. Meu cabelo estava curto até um dia desse. Agora, nos propósitos aí, o cabelo tá maiorzinho. Eu senti alguma coisa? Nem senti. As pessoas dizem, nossa, seu cabelo tá grande. Isso é mesmo. Mas eu não senti.
Você cresce e você não sente que você está crescendo. Mas por que para ter um crescimento espiritual, para ter um crescimento profissional, nós temos que focar tanto na dor? Por quê? Enquanto meu cabelo crescia, eu estava vivendo a vida. Enquanto minha unha cresce, eu estou vivendo a vida. E por que nós ficamos presos? Acabamos não crescendo em Deus, porque nós ficamos presos em outras coisas. Não faz sentido isso. Nós precisamos viver a vida, desfrutar da vida com responsabilidade, com intencionalidade. Você não foi criada para o cansaço, mas você foi criada para a plenitude do propósito. Então você precisa se posicionar em nome do Senhor Jesus. E eu quero trazer algo aqui para vocês, queridas, muito importante. Por quê? Porque o Espírito Santo ele ficou ministrando ontem no meu coração a respeito dessas coisas. Muitas vezes o Senhor ele vem nos conduzindo a tratar áreas da nossa vida, só que quando a gente fala aqui do tratar da área da vida profissional, né, da área do serviço, da casa aqui espiritual, onde nós vamos falar de tarefas, né, de ministério, de trabalho e tal. Muitas vezes Deus ele quer nos tratar nesta área, mas só que a gente vê que aquilo que nós trazemos de sobrecarga sobre esta área, aqui como na representação aqui da área de serviço no contexto físico, né, onde nós lavamos roupa suja, onde nós tratamos, né, de limpar, escovar e fazer tanta coisa e tal. Então essa área aqui não pode ser negligenciada, mas muitas vezes nós estamos potencializando algo onde o Senhor está dizendo, ó, você está colocando um foco aqui porque você quer fugir de outra. A verdade é essa. Tem mulheres que elas entram no excesso de trabalho porque elas querem fugir de outras coisas. E isso é um processo inconsciente. Você vai fazendo porque você está querendo escapar. Ou seja, o seu cérebro está te dando alternativas para te manter ocupada, para que você não tenha tempo para você olhar para aquela situação de dor. E eu estava refletindo sobre isso. Quantas áreas negligenciadas em outras áreas das nossas vidas, porque nós estamos focando aqui muitas vezes nos excessos do trabalho. E eu falo do trabalho de casa, falo do trabalho de todas as esferas de trabalho, inclusive os excessos de trabalhos na igreja. Eu lembro que em um tempo eu me vi tão sobrecarregada que eu dizia, meu Deus, só me falta agora eu ser líder aqui do departamento dos homens, porque o resto na igreja parece que tudo me deram. E eu aceitava tudo, sabe por quê? Porque eu dizia assim, ó, a seara é grande, os ceifeiros são poucos, então o Senhor tá me dando, então isso aqui é honra. Não, isso aí é uma oportunidade que Deus está te dando para você selecionar aquilo que realmente faz parte do seu propósito, aquilo que faz realmente parte do seu chamado. Lógico que você precisa aceitar alguns desafios, mas você não precisa nem deve ficar se sobrecarregando. Não faça isso com você mesma, porque você vai se matando aos poucos. E tem muitas mulheres, o Senhor ministrava ontem no meu coração, muitas mulheres que estão negligenciando o seu casamento, por exemplo, e aí você vai negligenciando coisas, áreas onde você vai tentando limpar aquilo que ninguém está vendo, mas você vai, sabe, na tentativa do tô tentando. Primeiro, quem tenta não vai conseguir, porque vai ficar o tempo todo na corrida dos ratos, dentro ali, daquela roda, só girando, sabe? E só vai se desgastar, só vai perder a energia. E o Senhor ministrando no meu coração, que muitas vezes nós estamos vendo que existem problemas no nosso casamento, mas nós estamos preocupados com as sobrecargas. Vemos, tem um problema, mas o problema foi feito para quê? Para serem resolvidos. Então, existem problemas que ninguém vê no casamento. Mulheres que são ditas mulheres, sabe? Mulheres guerreiras, mulheres batalhadoras. Gente, eu pensava que isso era uma honra, carregar esse título, mas não é uma honra. Isso aqui representa uma história cansada, representa histórias de fracasso em outras áreas. E a área que está sendo revelada através daquela muito batalhadora que a mulher muitas vezes é o casamento. E o Senhor foi ministrando no meu coração que se o casamento, por exemplo, não for cuidado, acaba que contamina toda a casa.
Se a área de serviço ela não for tratada, vai contaminando toda a casa. A falta de posicionamento na área de serviço vai contaminar também o casamento. Contaminar com pecados, contaminar com falta de posicionamento. Então, quantas vezes, por exemplo, mulheres estão assim exauridas emocionalmente dentro do casamento, mas estão lá, servindo no ministério, estão produzindo nas redes sociais, estão liderando no trabalho, mas dentro de casa estão como? Caladas, frustradas e muitas vezes apagadas, como se estivessem invisíveis na vida sentimental, no relacionamento conjugal, na vida sexual. E o Senhor vem ministrando sobre mim, em meu coração, a respeito disso. Então, o Senhor, Ele tem me dado essa direção, que esse é o mês em que Deus, Ele vai destravar a área conjugal de muitas mulheres também, inclusive aqui a partir do posicionamento na área de serviço. Mas pastora, o que é que tem a ver a área de serviço com o casamento? Muita coisa, muita coisa. Porque uma mulher que ela vive sobrecarregada na área de serviço, é porque muitas vezes ela está revelando coisas que faltam posicionamento no casamento, seja essa falta de posicionamento por falta do marido, a falta de posicionamento da própria mulher. Então, se a Bíblia diz que nós somos a sabedoria, o exemplo da sabedoria, porque a mulher sábia que edifica a casa, então tem alguma coisa aqui que precisa ser feito. Quantas mulheres que elas pensam que são submissas, mas não são, acabam, tomando a carga, os excessos, e o Senhor, Ele está me direcionando, o Senhor tem colocado algo no meu coração, e eu quero caminhar com vocês nisso aí. Eu quero falar para vocês sobre uma mentoria de desbloqueio conjugal. Tem algumas mulheres aqui que já fizeram essa mentoria, e aí eu tô aqui orando ao Senhor para que o Senhor me dê uma nova roupagem, para que novas mulheres também possam ser impactadas pelo Senhor. Então, durante esse mês aí, eu quero estar ministrando essa mentoria de desbloqueio conjugal, totalmente direcionada pelo Espírito Santo, para você, mulher. Você que está casada, mas que emocionalmente você está se sentindo solitária. Você que está presa, feridas, presas aí no passado, de dores, de traições, de circunstâncias. Você que está tentando vencer no casamento com a força da razão, está sem estratégia. Muitas mulheres, eu tenho sido procurada por muitas mulheres em relação a isso aí. A questão do casamento. O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Então, eu quero dizer para você que se você está passando por essa situação, de repente essa é uma grande oportunidade que o Senhor vai te conceder para que você possa estar buscando essa cura, alinhando a sua vida emocional e também a sua libertação espiritual. Esse mês eu vou estar desenvolvendo algumas atividades extras para que você possa estar também sendo mais ministrado. Eu não quero ficar presa apenas aqui à área de serviço, nesse contexto de ministério, de dons, porque você precisa entender que tudo está junto e misturado. Então, ao longo do mês também aí eu vou fazer algumas masterclass. Você sabe que esses trabalhos também, eles necessitam de um investimento da parte de vocês. Investimento do tempo eu já estou dando aqui, vai ser também muito dado esse investimento de tempo. Eu estou planejando aqui umas masterclass com um tempo mais curto, para que você possa ter tempo para desfrutar e você consiga, porque muitas vezes eu tenho visto que o tempo tem se tornado uma barreira. O inimigo tem usado isso na mente de muitas mulheres, dizendo que não tem tempo. Na verdade, está faltando prioridade, está faltando posicionamento para a libertação, porque quem quer de verdade ser liberto, quem quer realmente ser curado, não importa o tempo. Aquele homem ficou lá 38 anos na beira do tanque, esperando pelo mover das águas. Quanto tempo de espera? Mas no momento que Jesus chega, ele diz, acaba o seu tempo aqui de
de espera. Talvez você esteja nesse tempo de espera. Enquanto você espera, você está se distraindo com outras coisas. Não é isso que o Senhor quer para a sua vida. Então, vamos tratar de algumas questões aqui durante esse mês. E eu já quero que você já vá se preparando para você não ficar de fora. Porque Deus, Ele quer muito mais do que te fortalecer. Ele quer transformar você. Ele quer transformar o ambiente ao seu redor. E essa pessoa pela qual Ele vai usar é você. Você não foi chamada para viver aí dentro de um sistema, dentro de uma casa. Porque falar de área de serviço vai trazer muito para os afazeres domésticos. E muitas vezes a mulher se preocupa tanto no fazer, que não tem tempo para desfrutar um tempo de qualidade com o marido, não tem tempo para ter uma vida realmente curada. Então o Senhor quer nos trazer por esse caminho. Preste atenção nisso aí, porque você está sendo chamada para florescer, para prosperar, para desbloquear e para impactar. E juntas aí nessa jornada, nós avançaremos em nome do Senhor Jesus. Pense sobre isso, e quando eu chamar você, por favor, diga sim e venha. Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos, mas você vai avançar em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos encerrar nossa live. Deixa eu estar aqui orando ao Senhor, agradecendo a Deus por essa oportunidade poderosa que Ele nos dá, e que esse seja o tempo aí de um grande destravar, de um grande florescer, de um grande romper na nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai amado e querido, em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, nós entramos em Tua presença te agradecendo, Deus, porque somos Tuas filhas. Ah, Senhor, filhas são diferentes de servas. Ah, Pai, as filhas, elas servem com alegria, enquanto, Senhor, aquelas que são apenas servas, elas servem, meu Senhor, porque elas querem algo em troca. É por causa, Senhor Jesus, de um valor que ela vai receber, é por causa de uma recompensa que ela vai receber. Mas nós não estamos aqui, Senhor, te servindo, Pai, por meras recompensas. Meu Senhor, nós queremos te servir, Pai, porque a maior recompensa nós já temos. Nós somos Tuas filhas e queremos te servir com prazer, porque o nosso serviço, o serviço das filhas, revelam a glória do Pai. E nós queremos revelar a Tua glória, Senhor, para as pessoas que nos cercam. Em nome de Jesus Cristo, estamos aqui juntas, meu Senhor, diante da Tua presença, colocando também, Pai, essas mulheres, Senhor. Essas mulheres eu coloco agora, Pai amado, na Tua presença, nas Tuas santas mãos, pedindo ao Senhor que o Senhor vá removendo agora, em Teu nome, Jesus, todo o peso que não veio do Teu trono, todo o peso, Senhor, de culpa, de medo, de cobrança, todo o ativismo, Senhor, que veio do muito fazer, de uma produtividade estranha, fora, Senhor, da Tua presença, que não tem unção nenhuma, Senhor. Uma produtividade que nos deixa cansada, que nos deixa dando murros em pontas de faca. Senhor, nós não queremos mais viver isso. Nós estamos aqui nos levantando, Deus, para declarar em nome de Jesus que haverá mudança na nossa história. Nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes nós assumimos funções porque estivemos com medo, nós tivemos medo de sermos rejeitadas, de sermos esquecidas e até mesmo anuladas, Senhor. Ó Deus, nos rol de amizades, até mesmo dentro da igreja, o lugar, Senhor, onde nós deveríamos ser curadas. Ó Deus eterno, muitas vezes é o lugar onde mais nós nos sobrecarregamos. Nós não aceitamos mais viver, Senhor, dessa forma, porque nós entendemos que essa não é a verdade do reino de Deus que o Senhor tem para nós, Pai. Pois o Senhor disse que nós deveríamos crer no Evangelho. O Senhor fala, Pai amado, que nós devemos nos posicionar nesse reino, porque nesse reino nós somos rainhas, somos princesas do Senhor, e a autoridade o Senhor já tomou de volta, para que nós exerçamos o domínio próprio, Senhor, para que os frutos do Espírito se manifestem em nós. Deus de Israel, de acordo com aquilo que foi ministrado nesta live, ó Deus eterno, à luz da Tua palavra, Senhor Jesus, que diz que nós devemos ir ao Senhor, lançarmos sobre o Senhor nosso fardo, nosso peso, Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem um jugo e um fardo, Senhor, suaves e leves para nós, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós decidimos hoje lançar sobre Ti todo o fardo, todo o peso, Senhor, toda a sobrecarga, tudo aquilo que não Te pertence. Espírito Santo, ministra agora descanso sobre a alma de cada mulher, Senhor. Vai tocando agora, Senhor, no coração que está ferido. Ó Deus, vai tocando agora,
agora renovando as forças dessas mulheres, Senhor, que estão completamente esgotadas, meu Senhor. Deus, eu oro agora declarando, Senhor Jesus, que nos lugares aonde ela serve, Pai querido, mas que ela não está sendo reconhecida, ela terá discernimento, Senhor, e o Senhor irá ministrar no coração, ó Deus, o momento de sair, o momento de entrar, em nome de Jesus, porque a tua bênção, Senhor, a tua bênção, Senhor, está liberada na entrada, na saída, por detrás, por diante, meu Senhor. Ó Deus, a tua glória, ela é revelada. Ó Deus eterno, nós precisamos revelar esta glória com os nossos comportamentos, com o nosso serviço. Pai, nós estamos nesse mês profético, um tempo em que o Senhor traz cura, um tempo em que o Senhor vem com um novo florescer, Pai. O Senhor revela os teus caminhos nesse tempo e nós já oramos declarando que assim será. A tua luz resplandecerá sobre os nossos rostos e os nossos olhos se abrirão. Nós conseguiremos ver além, Senhor, daquilo, Pai amado, que o inimigo colocou trevas, porque aonde a tua luz chega, as trevas elas são dissipadas. Não existe ignorância para aqueles que estão na tua luz, ó Deus eterno, porque a tua palavra é lâmpada, é luz que ilumina, Senhor, as nossas decisões. Que esse tempo, Pai, que esta primavera espiritual, Senhor, ó Deus eterno, seja um tempo em que o coração desta mulher cansada seja regado, Senhor, pelo teu alento, pela tua direção, pelo teu florescer. Em nome de Jesus, eu profetizo agora, em nome de Jesus, que essas mulheres, elas vão florescer no ministério, elas vão florescer na vida profissional, vão florescer nos dons naturais, nos dons espirituais e vão florescer também no casamento, porque elas se posicionarão, Pai, segundo a tua vontade. Ela não será mais aquela mulher exausta, aquela mulher sobrecarregada, mas será uma mulher restaurada, abastecida, fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Eu abençoo agora em nome de Jesus Cristo a área de serviço da casa dessa mulher, o lugar do propósito, dos sonhos, do ministério e também, Senhor Jesus, a intimidade conjugal desta mulher. Em nome de Jesus Cristo eu dou ordem agora a todos os demônios que vêm influenciados pelo espírito de Astarote, que tenta prender essas mulheres ao materialismo, ao ativismo, até mesmo à sensualidade, Senhor. Cai por terra agora em nome de Jesus todos esses espíritos malignos, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Deus, blinda essa mulher agora com o teu fogo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ah, meu Senhor Jesus Cristo, todo controle emocional, todo desprezo pela voz do Espírito Santo, todo domínio que a Atena vem trazendo, Senhor, com raciocínios humanos, ó Pai querido, que anula a tua revelação, sejam agora quebrados, agora desfeito todo esse controle, perca a força agora, em nome de Jesus. Todos os demônios controladores que traz sobre a mente desta mulher uma imposição, em que ela que precisa estar no controle, ela que precisa fazer, quebra agora essa mentalidade, Senhor, dilui essa mentalidade agora no teu rio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta-te, filha de Sacá, em nome de Jesus. Levanta-te e recebe sabedoria, discernimento, estratégia, fidelidade à palavra do Senhor. Recebe força agora em nome de Jesus para o trabalho. Recebe clareza para o propósito. Eu profetizo agora em nome de Jesus que os seus olhos serão abertos e você terá grande discernimento daquilo que você precisa fazer e que você ainda não se posicionou por causa da ignorância. O conhecimento da glória do Senhor está sendo liberado hoje sobre a sua vida, para que você se posicione, para que você vá lá e faça, e que você não fique preocupada com o que vão dizer, que não fique preocupada se você vai ser rejeitada ou se você vai ser amada, mas que o seu serviço seja para revelar a glória do Pai, porque o próprio Jesus, ele foi rejeitado, o próprio Jesus, ele foi abandonado, o próprio Jesus foi confrontado, o próprio Jesus muitas vezes ele foi negligenciado, até mesmo por aqueles que estavam junto com ele à mesa, comendo no mesmo prato que ele, do próprio pão. Então você não é diferente. Receba hoje o renovo do Senhor, receba a alegria, receba o discernimento do céu para você se posicionar em nome de Jesus. Ah, meu Deus,
Eu oro nesta hora, Senhor, por cada mulher, Senhor, que está exausta emocionalmente, Senhor, travada dentro do seu casamento, Senhor. Vai renovando o ânimo, restaurando o respeito, restaura também a comunicação. Em nome de Jesus, restaura o desejo, restaura o amor, restaura o compromisso, restaura, Senhor, a unção e vai desbloqueando agora, Senhor, tudo que foi travado por feridas não curadas, meu Senhor, e envia o teu bálsamo de cura, e começa hoje, Senhor, um novo ciclo, Pai amado, de cura, de transformação na vida desta mulher. Vai tocando no coração desta mulher, vai destravando o financeiro, vai destravando as demais áreas, meu Pai amado, que estão interligadas, meu Senhor, a área profissional, a um ministério, aos dons que essa mulher exerce, Senhor, para que ela entenda, Senhor, que o Senhor tem um propósito específico com ela, que ela tem uma missão que ela não descobriu ainda, mas que ela precisa se posicionar, Senhor, dentro desta verdade. Meu Deus, eu oro, Pai, para que esta mulher saia desta live agora, Senhor, com o coração, Senhor, avivado, que essa mulher, Senhor, receba uma nova direção do Senhor e que ela coloque em prática aquilo que o Senhor tem dado para ela, Senhor, e que a área de serviço da sua vida espiritual, da sua vida emocional, da sua vida conjugal seja reorganizada segundo os teus planos, meu Pai. E assim eu entrego esta live ao Senhor, declarando agora o teu governo acima de todo o principado e potestade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Recebe, Senhor, esse tempo, Senhor, de serviço a Ti, Pai. Resplandece a Tua glória, Senhor, das minhas palavras, e que a Tua luz entre, Senhor, no profundo, no coração desta mulher e traga clareza, visão aberta, visão espiritual, discernimento, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome, desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus eu oro, declarando o governo do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, minhas queridas, em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você esteja pedindo. Vamos aproveitar o ciclo, vamos aproveitar e se posicionar, que hoje não seja mais um dia na sua vida. Faça a diferença. Vamos fazer a diferença. Não vamos ser com mais uma rotina, com mais um tempo, aquela mesmice. Vamos sair da procrastinação. Vamos sair desse lugar de passividade. Vamos sair desse lugar em nome de Jesus. Deus está levantando uma nova geração, uma geração de mulheres avivadas. O Senhor conta com você na sua casa. O Senhor conta com você para realizar o seu propósito e para, inclusive, estabelecer o reino de Deus na terra. Você é que vai trazer o reino de Deus para a terra. Você carrega o reino de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês poderosamente. Façam aí um excelente dia. E vão lá, hein? Cumprir os desafios do detox, porque aquilo ali não é brincadeira não. Tu quer diferença, quer mudança? Vai colocar em prática. Em nome de Jesus.